Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Momentos de Reflexão e hoje o assunto a ser abordado é as doenças da alma e sua cura. Vários de nós têm um pouquinho de dificuldade para entender por que a gente fica doente, tá? A doença nem sempre é reflexo daquilo que a gente ingere, daquilo que a gente pratica fisicamente. Muitas vezes a doença vem da nossa parte psíquica, ou seja, da alma. Só relembrando um pouquinho, né, alguns princípios espíritas, né, com relação à imortalidade da alma, ou seja, a alma ela se mantém eternamente desde a criação do espírito. A questão da reencarnação, que são postulados básicos do princípio espírita. A existência do mundo espiritual, ou seja, nós viemos do mundo espiritual e não o mundo espiritual que vem até nós, então, na verdade, nós viemos dele. A questão da mediunidade, todo mundo é médium, certo? Lógico que existem diferenças de graduações entre cada um de nós. A existência dos corpos espirituais, ou seja, do perispírito e do espírito. E a lei da afinidade, ou seja, através dessa lei que a gente se agrupa às pessoas, formando núcleos, né? Não só como encarnados, como desencarnados. Uma outra questão também, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 459. No próprio Evangelho, né, segundo o Espiritismo, é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples fluência moral, sem perspectiva, sem perceptíveis sinais, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, mostrando realmente que existe uma influência muito grande dos espíritos para conosco. No livro Desobsessão e Obsessão, da Sueli Caldas Sugar, também nós temos: configura-se a obsessão toda vez que alguém, encarnado ou desencarnado, exerce sobre outrem constrição mental negativa, por um motivo qualquer, através de simples sugestão, indução ou coação, com o objetivo de domínio. Então, a obsessão acontece também entre encarnados, entre encarnado e desencarnado, e entre desencarnado e encarnado, e entre desencarnados. Ou seja, toda vez que eu tento dirigir, através de sugestões, induções, coações, a outra pessoa, o processo obsessivo se instalou. A questão na Gênese, né, no item 45 do capítulo 14, né, nós temos obsessões e possessões, que podemos considerar como sendo o mal da humanidade. Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter, mostrando que a obsessão é a doença da alma do mundo que nós vivemos hoje. De tal monta que a obsessão se torna cada vez mais premente, visto que quando nós não somos atendidos em nossos desejos, isso como encarnado ou desencarnado, nós efetuamos um processo obsessivo para com as pessoas ou para com os comportamentos dos outros. E por que a doença aparece? Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 81, nós temos: do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso, né, a um espírito mau. Então, a obsessão, ela sempre vai acontecer
graças à nossa imperfeição moral. Ou seja, toda vez que eu tenho raiva, ódio, mágoa, não consigo perdoar alguém, tenho ira com relação a outras pessoas, toda vez que eu estou nesse estado, ou seja, uma imperfeição moral, causa o quê? Permite, né, que a obsessão se instaure, ou seja, o espírito obsessor vai se instaurar porque é uma energia compatível com a energia dele, por isso que ele é um obsessor. No livro também Obsessão e Desobsessão, no capítulo 31, da Sueli Caldas, nós temos que a obsessão somente ocorre porque os seres humanos ainda carregam em suas almas mais elevada taxa de sombras que de luz. Enquanto isso ocorrer, haverá obsessores e obsediados. O domínio negativo de quem é mentalmente mais forte sobre o mais fraco, do credor sobre o devedor, e haverá algozes e vítimas. Ou seja, a obsessão só acontece quando eu tenho exatamente essas dificuldades, né, de eliminar as sombras ou as trevas que estão dentro de mim. Enquanto mantivermos essas trevas, a obsessão se manterá. Aqui nós temos uma tabelinha, né, mostrando as enfermidades da alma. A irritação, o mau humor, o rancor, o desrespeito, a ociosidade, o descontrole, a impaciência, a inveja, o ciúme, o pessimismo, o desamor. Todos eles são enfermidades da alma. Basta que a gente espreite qualquer um deles, novamente estaremos abrindo a caixinha, pode-se dizer assim, ou a porta do lado de dentro. Ou seja, o obsessor virá do lado de fora. Nosso corpo ele é inviolável, caso a gente mantenha a porta fechada. E qualquer uma dessas doenças da alma, ou enfermidades da alma, que se manifeste em mim, eu abro a porta pelo lado de dentro, ou seja, permito que o obsessor se aproxime de mim. Algumas brechas psíquicas, né? Ou seja, compreendendo-se que cada um de nós possui pontos vulneráveis, no estado evolutivo deficitário que ainda nos encontramos, toda vez que o mal se nos associe a essa ou aquela ideia, teremos o mal de volta a nós mesmos, agravando-se doenças e fraquezas, obsessões e paixões. Isso segundo Emmanuel. Aqui uma questão muito interessante que a gente chama de decálogo da desobsessão, ou seja, como é que eu faço para não dar acesso ao aspecto obsessivo, ou seja, para realmente ficar livre da obsessão. O primeiro item é: não permita que ressentimentos ou azedume lhe penetrem o coração. Esse seria o primeiro ponto para que o obsessor não se aproxime de mim. Abençoe quantos lhe censuram a estrada sem criticar a ninguém. Ou seja, não posso devolver as críticas, não posso censurar as pessoas que por um motivo ou outro me criticaram. Abençoe essas críticas. Jamais obrigue essa ou aquela pessoa a lhe partilhar os pontos de vista. Ou seja, elas não são obrigadas a concordar com você. Ninguém é obrigado. E muitos de nós têm essa dificuldade tremenda de se dar com as pessoas, porque elas não pensam iguais a nós. Habitue-se a esperar pela realização de seus ideais, trabalhando e construindo para o bem de todos. Ou seja, se realmente eu quero me realizar através dos meus ideais, ajude a construir o bem de todos, não somente o seu. Abstenha-se de sobrecarregar os seus problemas com o peso inútil da ansiedade. A ansiedade hoje é realmente uma porta aberta para a obsessão. Então, quando temos algum problema, alguma situação a ser resolvida, trabalhe com paciência, aguarde que a solução virá. Através de nossas ações, nossos bons pensamentos, as coisas acontecerão. E não simplesmente sobrecarregar de forma inútil através da ansiedade, ou seja, estamos abrindo espaço para o processo obsessivo. Cesse todas as queixas ou procure reduzi-las ao mínimo. O queixoso normalmente abre espaço também para o aspecto obsessivo. Então, para de reclamar, siga sua vida, não dependa das pessoas.
faça a sua parte. Louve, mas louve com sinceridade o merecimento dos outros. Ou seja, aqui é exatamente para combater a inveja. Agradeça e faça com que as orações que nós façamos para nós cheguem também ao próximo, ou seja, que ele encontre cada vez mais luz, que encontre cada vez mais o caminho de ter as suas coisas, ou seja, sem inveja, mas sempre com sinceridade. Conserve o otimismo e o desprendimento da posse, ou seja, não se deixe destruir, né, ou ficar com pouca energia através do mau humor, através do pessimismo. O otimismo vale muito para todos nós. Mantenha-se em otimismo e cada vez mais desprenda-se da parte material, ou seja, mantenha-se longe da posse. Nunca se sinta incapaz de estudar e aprender, sejam quais forem as circunstâncias. Por mais que nós já tenhamos uma certa idade, por mais que nós não tenhamos uma instrução adequada, ou seja, não aprendemos, não participamos de escolas e tudo mais, nunca é tarde para aprender. E nunca é tarde de estudar. Seja quais forem as circunstâncias, por menos dinheiro que você tenha, por menos condições sociais que você tenha, sempre existe possibilidade de você estudar e de você aprender. Você só precisa se disponibilizar. E a última parte do decálogo, que evita exatamente a obsessão, é exatamente o quê? Para que a gente consiga efetivamente servir ao próximo, eu tenho que esquecer de mim. Se eu não faço isso, eu nunca conseguirei servir a ninguém. Porque são coisas meio opostas, né? Se eu sempre estou lembrando em mim em primeiro lugar, eu não consigo servir a ninguém. Isso acontece muito no trabalho, isso acontece muito no emprego que a gente tem. Eu só consigo servir quando eu esqueço um pouco de mim. Aí eu sirvo bem aos outros, sou um bom trabalhador, dou bons resultados. Isso também acontece numa casa espírita, porque se realmente eu quero servir, ou seja, se realmente eu quero ajudar as pessoas, eu tenho que esquecer um pouco de mim. Aí as coisas vão funcionar bem. Isso faz parte do Paz e Renovação de André Luiz. E então, como é que eu faço essa profilaxia da obsessão? Fique perto de Jesus. Pense nele, ore por ele. Seja um desses pequeninos, sem essa configuração em nós, ou seja, se nós não nos transformarmos em pequeninos, dificilmente conseguiremos nos aproximar de Jesus, porque somente com essa energia inocente, sem querer nada em troca, se nós não tivermos essa energia, dificilmente conseguiremos chegar perto da energia de Jesus. Ok? Acho que já deu para entender um pouquinho sobre as doenças da alma e sua cura. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Que Deus ilumine a todos. Fiquem em paz. Que Jesus esteja sempre no coração de vocês e nas vossas ações. Que assim seja. És tão sublime figura, de suas mãos brotam raios de luz. Trazes, Maria, o nome da Mãe de Jesus. Oh, alma de luz, perfume de flor, na sua bênção um gesto de amor. Maria, modesto teu nome, é bálsamo que alivia a dor. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o mesmo amor que dos teus olhos reluz. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o mesmo amor que dos teus olhos reluz. És tão sublime figura, de suas mãos brotam raios de luz. Trazes, Maria, o nome da Mãe de Jesus. Oh, alma de luz, perfume de flor,
na sua bênção um gesto de amor. Maria, modesto teu nome, é bálsamo que alivia a dor.